Então, galera, eu estou jogando aqui minha lousa branca, muito clássica, né? Geralmente sempre uso ela. E aí o que acontece, né, galera? Nessa nossa linda lousa branca, eu já vou começar a trabalhar os temas extremamente necessários para a minha prova. Então, eu vou precisar ali revisar algumas coisas, tá bom? O que essa prova vai estar trabalhando mais, tá, galera? Ela vai estar trabalhando primeiro a ideia de conceitos básicos de cinemática. Então, ela começa focando nessa situação dos conceitos mais básicos de cinemática, ou seja, como essa ciência trabalha. Depois ela vai estar evoluindo ali para poder discutir o primeiro tipo de movimento, que é o movimento uniforme. Depois ela avança, né, para poder tratar com a gente o movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. Ele debate o movimento circular uniforme. E aí finaliza, tá bom? Vai finalizar isso aqui de maneira perfeita com queda livre. Queda livre é o tema que vai fechar ali a nossa prova, né? O que a gente vai ter para estudar para poder chegar ali nas resoluções. Só trazendo uma ideia em relação ao vestibular, tá, galera? Geralmente esses temas, eles tendem a cair com certa relevância. Por exemplo, o Enem, ele tende a cobrar uma questão por prova, geralmente, na parte de física, e a FUVEST chega a cobrar também bastante dentro dessa área, que é uma das áreas mais básicas em física. Galera, o que vai acontecer, tá? Para a gente começar a trabalhar esses conceitos básicos de cinemática, a gente tem que entender um conceito muito mais básico ainda. Conceitos básicos de cinemática. A gente tem que entender que essa área ela vai trabalhar ali o que é o movimento, e para poder determinar se algo está em movimento ou não, gente, obrigatoriamente eu tenho que fazer uso de uma coisa chamada de referencial. Gente, o referencial ele é essencial para você conseguir fazer qualquer tipo de análise. O referencial é o quê? É em relação ao que estou fazendo a análise. Então, acontece, precisei analisar alguma coisa, precisei discutir ali se algo está em movimento ou está parado. A primeira coisa que eu tenho que fazer é adotar o meu referencial. Tenho que falar onde é que eu começo, em relação ao que eu estou analisando. E esse referencial, ele é extremamente importante, porque ele determina para a gente ali, tá, galera? O próprio conceito de movimento ou repouso. Então, o que acontece, gente? Para eu falar se algo está em movimento ou está em repouso, a primeira coisa que eu falo é adotar o referencial. Então, eu faço assim, ele está em movimento em relação ao quê? Ele está em repouso em relação ao quê? Por exemplo, aqui, enquanto eu estou falando com vocês, eu posso falar que eu estou em repouso em relação à minha cadeira, porque a minha distância em relação à cadeira ela não muda. Mas, em relação ao Sol, eu estou em movimento, porque eu estou dentro da Terra e a Terra gira ali em torno do Sol. Então, a gente não pode esquecer isso. Esse conceito de referencial é extremamente importante para determinar o conceito de movimento ou repouso. Provavelmente, eu vou colocar uma questão na prova trabalhando essa ideia. Essa ideia está ok, galera, para vocês? Sim, sim? Certo? Ótimo, ótimo. Estou vendo aqui, bem. Ótimo, ótimo. Galera, também é importante ali o conceito de referencial na hora que eu vou falar do conceito de posição. Então, quando eu vou falar da posição de algo, eu sempre falo dessa posição em relação ao referencial. Geralmente, a letra para posição vai ser a letra S. Então, sempre que eu tiver essa letra S ali, ele vai falar para mim qual é a posição de alguma coisa em relação ao meu referencial. Unidade de medida é essencial. E a unidade de medida aqui oficial é a unidade de metros. Então, toda vez que eu for medir posição, eu vou medir em metros. Depois que eu determino esses conceitos, vem um dos conceitos que é um dos mais básicos, mais importantes ali quando a gente fala de física, tá bom? Que é o tal do deslocamento escalar. Gente, ou chamado também, tá? Ele pode aparecer como nome variação de posição, tá bom? Pode aparecer esses dois. E, galera, quando eu vou falar para vocês de deslocamento escalar ou variação de posição, ele vai aplicar exatamente uma fórmula. O símbolo desse deslocamento escalar, quando eu uso eles na forma, é esse ΔS. E aí você tem que focar na própria aplicação da fórmula. Qual que é a aplicação da fórmula? O deslocamento escalar ele vai ser a posição final, SF, menos a posição inicial,
S0. Galera, sempre que eu usar o F em qualquer letra, eu estarei falando da final. Sempre que eu usar o 0, inicial. Sempre que tiver esse símbolo delta aqui, ele significa variação. Então, ele significa final menos inicial obrigatoriamente, tá bom? Se você inverte uma coisa a outra, você pode ter problemas. O outro conceito que ele sempre aparece amarrado com esse daqui é o conceito de distância percorrida. Deixa eu liberar a Ana aqui. É o conceito de distância percorrida. Galera, a distância percorrida ela é um pouquinho mais simples, mas você tem que tomar cuidado, tá bom? Para não confundir ela com o deslocamento escalar. A distância percorrida ela é a soma das distâncias. Então, ela é exatamente o que você andou, tá bom? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu dar um exemplo aqui, só para vocês terem como ideia, tá bom? Digamos que eu tenho aqui um certo caminho e eu adoto um referencial, por exemplo, aqui no Colégio Leonardo da Vinci. Vai colocar aqui no LV, eu vou colocar o referencial e aí eu vou colocar ali o 0. O 0 está aqui. Digamos que eu tenha aqui que ir até a cidade de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires ele vai estar aproximadamente a 1 quilômetro do Colégio Leonardo da Vinci, mas nesse caso é 1 quilômetro negativo. Por quê? Porque eu estou colocando o meu referencial para frente positivo. Então, caso eu vá até a cidade de Mauá, lá bem no centro, vou colocar uma distância ali também de 1 quilômetro. Só que aí, nesse caso, eu já posso colocar direto como 1 quilômetro positivo. Enquanto aqui eu tenho 1 km, só que 1 km negativo. Galera, digamos que eu faço o seguinte percurso. Saio do Colégio Leonardo da Vinci e depois vou até Mauá e volto para Ribeirão. Eu vou calcular as duas grandezas para você ver a diferença. Primeiro, o deslocamento escalar, ele vai ser ΔS é igual a SF menos S0. Então, S final é onde eu parei, menos 1. S inicial é aonde eu comecei. Então, nesse caso, eu comecei meu movimento ali no Leonardo da Vinci. Então, vou colocar aqui, ó, menos 0. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 1, menos 0. Isso aqui vai dar menos 1 km. Esse é o ΔS. Já a distância percorrida ele vai ser diferente. Olha o que ele vai ser. Primeiro, eu vou andar 1 quilômetro até Mauá, 1 km. Mais. E depois eu vou voltar 1 quilômetro até o Leonardo e mais 1 quilômetro até a RP, né? Até Ribeirão. Então, 2 km. Então, galera, no total isso aqui está dando 3 quilômetros. E aí, como vocês estão percebendo, a distância percorrida ela é diferente do deslocamento escalar. O deslocamento escalar ele pode ser negativo, ele pode ser 0, tá bom? Pode ser positivo. A distância percorrida ela é sempre positiva. Galera, esse conceito, deu para pegar? Deu para relembrar aí? Sim, sim. Na apostila tem um exemplo. Boa, pode falar aí, Gabi. Passa para mim aí qual que é o exemplo aí da apostila. Enquanto isso, eu estou passando a página, tá, gente? Deixa eu dar um tempo para vocês copiarem enquanto a Gabi coloca lá. Ô, Rogério, é que assim, na explicação sempre tem um exercício resolvido, né? Tá na página 94. Aí eu fico confusa porque no exercício ele calcula o deslocamento escalar e na hora dele calcular a distância total, ele usa... Ah, não, é distância total percorrida, né? Ah, não, é isso mesmo. Aí ele pega e ele usa o valor do deslocamento escalar mais um outro valor para calcular a distância total. Eu fiquei meio confusa. Deixa eu dar aqui uma olhada no 94 para ver o que ele faz aqui. 94, exercício resolvido. Ele fala, durante o movimento de um corpo em uma trajetória, o mesmo desloca-se da posição 20 km até a posição 80 e retorna para a posição 30, né, Gabi? É isso? Para a posição 50, né? Para a posição de 50. Obrigado, Gabi. Ele fala, determine para o movimento completo o deslocamento escalar. Aí o que ele faz? A posição final menos a inicial. Aí de boa, né? 50 menos 20. Vai dar 30 quilômetros. Aí a distância total percorrida. Qual que é a ideia? Quando ele sai do 20, ele vai até o 80, ele anda 60 quilômetros. Deu para pegar ali, né? Do 20 até o 80, ele anda 60.
Depois, quando ele sai do 80 e ele volta por 30, ele anda 30 quilômetros. E aí ele soma, entendeu? Você pegou a ideia? E que esse 30 que aparece, ele lembra ali o deslocamento escalar, mas não seria a mesma coisa, só a distância que ele andou. Entendi, Rogério. Pegou? Suave? Posso passar então, gente? Suave? Sim. Então, olha, a próxima, tá bom? Ele já traz um conceito que é um daqueles conceitos maiores, né? Aqueles conceitos que têm ali maior importância. Esse conceito é o conceito de velocidade, tá? E aí, galera, primeiro eu vou falar do conceito de velocidade. Ela indica a distância percorrida, ou seja, que você andou em certo tempo. Quando eu transformo isso numa equação, tá, galera? A equação ela vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Velocidade é igual a distância, deixa eu colocar aqui D, sobre T. Então, é a distância dividida por tempo. Isso quando eu transformo, tá, galera? Transformei, ele vai ficar. Velocidade é igual a distância dividido por tempo. E aí você tem que lembrar a unidade de medida. Isso é essencial. A unidade da distância, tá, galera? Sempre ela vai ser em metros. Enquanto a do tempo, ela vai ser em segundos. Essa é a unidade de medida oficial. Mas você vai ter aquele problema, né, galera? Muito clássico que tende a ocorrer nessa área, que é o problema de você não receber esses dados em metros por segundo. Você tenta receber esses dados em quilômetro por hora. E aí eu preciso saber transformar de km hora para metros por segundo. Galera, sempre, tá? De km hora para metros por segundo, você divide por 3,6. O caminho contrário, que é o caminho por baixo, tá bom? De metros por segundo para km hora, você multiplica por 3,6. E aí tem números que vocês podem guardar, eu já disse para vocês várias vezes, por exemplo, 10 km hora é a mesma coisa... Opa, não, falei errado. 10 metros por segundo é a mesma coisa que 36 km hora. Além disso, 20 vira 7,2. E aí em diante, né, galera? Aí a coisa vai simplesmente correr, tá bom? Deu para entender essa ideia até aqui, galera? A ideia de velocidade? Sim? Galera, eu vou colocar uma palavrinha que vai mudar um pouco esse conceito. Qual que é a palavrinha? Eu vou colocar a palavrinha velocidade média. Quando aparece essa velocidade média, você tem uma mudança pequena, mas considerável sobre esse conceito, tá? O que vai acontecer? A velocidade média, gente, ele passa a ser o quê? Ela passa a ser o deslocamento dividido pelo tempo. Por que isso vai mudar pouco? Vai ser muito parecido com o de cima, mas o que acontece? Como aqui é o deslocamento, na hora que você vai realizar a fórmula, tá bom? Isso aqui vai ficar posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. No tempo, você vai ter que tomar cuidado, porque é o tempo todo. Inclusive, se você ficou parado, isso conta. E lá em cima, nessa posição inicial menos posição final, pode ser que mesmo que você esteja andando, a sua velocidade média dê zero. Por exemplo, quando você tem lá uma corrida de Fórmula 1, o cara ele fica girando lá eternamente. No final, a velocidade média dele acaba sendo zero. Por quê? Na mesma linha de partida é onde é a linha de chegada. Faz sentido isso para vocês? Rogério, mas então no caso da velocidade, só a velocidade mesmo, não, você desconsidera o tempo que a pessoa ficou parada, né? Exato. Só na velocidade mesmo você desconsidera esse tempo que você ficou parado. Já se tiver o nome velocidade média, aí você considera esse tempo também. Sim, eu entendi. É E pode dar negativa essa velocidade média? Quê? Pode dar negativa essa velocidade média? Pode sim, ela pode. Caso você esteja indo contra o referencial. Por exemplo, naquele exemplo que eu falei para você de Ribeirão Pires, que eu saí do Colégio Leonardo da Vinci, eu fui para Ribeirão Pires, o deslocamento escalar tinha dado menos 1 quilômetro. Se eu tivesse feito isso em 1 hora, ou seja, se eu fosse de a pé ou qualquer coisa do tipo, ia ficar menos 1 quilômetro sobre 1 hora. E aí ia dar menos 1 km hora.
que significa esse negativo, tá? Significa que você está voltando em relação ao referencial. Muita gente gosta de usar isso da seguinte ideia, como se estivesse dando ré. Está voltando. Pegou a ideia, Bia? Sim, entendi. Sim? Então, sim, ela pode ser negativa, tá? Já a velocidade, não. A velocidade é um conceito puro. Velocidade média é esse conceito um pouquinho mais complexo. Então, vamos pegar a diferença entre eles, gente. Suave. Sim. Galera, agora vem a última grande conceito, né, que aparece aqui nessa parte de conceitos básicos, a tal da aceleração. A aceleração, ela tem uma ideia diferente, tá bom? A aceleração, ela vai falar o quê pra gente? Ela vai falar o quanto que a velocidade muda em certo tempo. Então, quando eu falo de aceleração, eu estou falando da mudança de velocidade. Então, isso é um detalhe importante, tá? Então, o que vai acontecer? Ó? A fórmula dela vai ficar assim. Eu vou usar a letra A, que linda e bonita. E aí vai ficar que a aceleração é a variação, olha a letrinha, hein? De velocidade na variação de tempo. Se quiser abrir mais, significa assim, é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. E a unidade de medida também se torna importante. Qual vai ser a unidade de medida nesse caso, tá? Ela vai ser em metros por segundo ao quadrado. Galera, em vestibular, na parte de física, você saber bem as unidades de medida é um passo para o sucesso. Porque ela auxilia você a encontrar os dados dentro do enunciado, tá, gente? Então, gravar aqui que a aceleração em metros por segundo quadrado é extremamente importante. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção é uma aceleração positiva. O que significa? Qual o significado físico? O que está acontecendo quando o objeto tem uma aceleração positiva, gente? Ele tá, tipo... eu ia falar uma coisa bem burra, eu ia falar que ele tá acelerando, mas, tipo assim, Tá eu quis dizer certo. que ele tá indo pra frente, assim. Não, tá certo, Bia, é isso mesmo, ele está acelerando. É você falar assim, está aumentando a velocidade, não é? Então, significa que ele está acelerando. Com aceleração positiva, significa que o veículo ele está acelerando, ele está aumentando a sua velocidade. Essa coisa dele estar indo para frente é se a velocidade fosse positiva, Bia. Ah, sim, entendi. A aceleração significa que ele está aumentando. E quando a velocidade é negativa, o que significaria? Ou ele está indo contra o referencial, ou ele está freando. Ele está freando, muito bem. Então, acontece, é muito mais fácil trazer assim mesmo, tá? Falar, ó, negativa, significa que está freando. Então, você viu lá, deu aceleração negativa, está freando. Lindo e maravilhoso. Galera, essa lousa aqui vocês conseguiram pegar? Deu para entender? Tá de boa? Por enquanto? Sim, tá? Gente, eu vou passar, tá? E aí, o que acontece? Passando aqui, a gente já entra num primeiro grande movimento. Esse movimento, ele é um movimento só em termos de classificação, tá? É só para a gente separar ali as áreas de estudo. Ele é um movimento chamado de movimento uniforme. O que significa um objeto em movimento uniforme? Significa que ele anda sempre na mesma velocidade. Então, ele tem velocidade constante. Então, ele não muda a velocidade dele, ele vai estar sempre andando ali na mesma toada, sem acelerar nem frear. Porque nesse movimento, a aceleração é obrigatoriamente igual a zero. Ele é um movimento, gente, sem aceleração. Só tem velocidade. Por esse motivo que ele tem uma equação que ela é chamada de equação horária. Horária porque depende do tempo de posição. Galera, essa equação horária de posição, ela tem um nome muito mais próximo, que a gente chama ela de sorvete, para ficar mais fácil de decorar. O que é esse sorvete? Tá? Ele vai trazer a seguinte formatação. Ele vai ter a posição final, SF, é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Isso é chamado de sorvete. Então, acontece, muitas vezes em exercícios, você vai precisar usar essa fórmula para poder trabalhar algum conceito.
Então, você precisa ter ali outras informações. Por exemplo, se você quer saber onde o objeto vai parar, você precisa ter a velocidade e o tempo minimamente, tá bom? A menos que ele te informe no exercício que a posição inicial tem um valor X, você pode usar a posição inicial como valor 0 para facilitar seus cálculos. Galera, essa parte aqui do que é o movimento uniforme, ok? Sim, sim. Gente, dentro desse conceito de movimento uniforme, tem um conceito importante, que é o tal do encontro. O que é o encontro, tá? O encontro em si, ele é uma situação ali em que você vai ter um objeto, ou seja, um carro A e um carro B, e acontece, eles vêm a se encontrar. Uma condição básica para isso é o quê? É que a posição do carro A final seja igual à posição do carro B final também. Então, você vai precisar escrever a equação do carro A e a equação do carro B. E aí você vai acabar colocando eles, tá bom? E aí o que vai acontecer? Para que você tenha isso, os tempos do A e os tempos do B também terão que ser iguais. Isso aqui sempre cai em um sisteminha. Sempre cai em um sistema de equações. Você vai ter duas equações e duas incógnitas. E aí você vai ter que trabalhar com eles. Vitória pediu para eu dar uma repetida na questão do sorvete. O que é o sorvete, tá, Vitória? Ela é uma fórmula que eu vou usar toda vez que eu vejo que um objeto tem velocidade constante. Ou seja, a velocidade dele não muda. Está sempre na mesma velocidade. E o que acontece? Ele relaciona a posição final, CSF, com a posição inicial, com a velocidade e com o tempo. É importante você lembrar que sempre todos têm que estar na mesma unidade de medida. Então, o que acontece? Se as posições estão em metros, tá, gente? Posições estão em metros, você tem que manter a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo. Se a posição está em quilômetros, aí você tem que passar a velocidade para quilômetros por hora e o tempo para hora. Então, sempre você vai ter esse certo trabalho aí. Galera, deu para pegar essas definições aí do movimento uniforme? Equação horária e o encontro? Deu? A Vitória colocou ali que tá ok? Sim, sim, ótimo, ótimo. Então, isso já nos leva, tá, gente, a um dos movimentos que é aqueles que vocês julgam ser mais complicados, né? E ele é, sim, um movimento um pouquinho mais complicado. Esse movimento, ele é chamado movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. Gente, esse movimento, ele é chamado de MUV. M.U.V. E é o que acontece. Nesse movimento uniformemente variado, galera, a velocidade muda. Então, você vai ter mudança de velocidade. Isso impacta que existe aceleração obrigatoriamente. Então, vai ter aceleração nesse movimento, tá bom? Pode ser positiva, pode ser negativa, mas tem algum tipo de aceleração, tem uma mudança ali de velocidade obrigatoriamente. E o que traz a complicação aqui é que eu tenho 3 equações para trabalhar. A primeira equação, chamada equação horária de posição, ela pode ser chamada também como o sorvetão. Porque ele lembra muito aquela fórmula do sorvete, só que ele vai ter acrescentado aí alguns elementos, certo? Que vão complicar um pouquinho mais. Então, ó, vou escrever ela aqui embaixo para vocês. Qual que é esse sorvetão? Posição final, SF, é igual a posição inicial, S0, mais V0T. Galera, V0 ali sempre é velocidade inicial, vezes o tempo, mais AT quadrado sobre 2. O que aparece de novo é essa partícula AT quadrado sobre 2. Então, é isso que dá aquela característica de ser ali um sorvetão. Ele tem essa partezinha. E essa partezinha já vai impactar bastante ali na hora que a gente for realizar cálculos, porque a velocidade ela vai mudar, geralmente. Essa é a primeira. A segunda equação, galera, extremamente importante, é a equação
horária também, só que agora de velocidade. E aí o que acontece? Ela é também chamada de VOAT. A galera costuma chamar assim, que acha mais simples, para poder decorar. Tipo, joga no VOAT que resolve. E aí, como é que ela vai ficar? Qual é o jeito certo? Que ela vai ficar VF. A final é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Enquanto eu tenho uma terceira equação, e essa, sim, a mais importante de todas, então pode ter certeza que vai ter questão na prova que vai cobrar isso, porque eu coloco questão de vestibular, o vestibular cobra demais isso, que é a equação de Torricelli. E aí essa é mais conhecida como vovô safadão. Como é que a gente guarda ela aqui? A gente vai colocar ela da seguinte maneira, aqui, ó, VF ao quadrado, VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Essa presença do ΔS, que é a distância, é o que faz essa fórmula ser tanto usada. Tanto que quando eu recomendo para vocês tentarem resolver exercícios, eu falo assim, ó, começa por Torricelli, se não der certo, você vem em VOAT, e se não deu certo, você vem em sorvetão. Se não deu certo, daí depende do seu Deus, depende de qual é o Deus que você vai rezar. Essa é a ideia principal. Galera, essa do movimento uniformemente variado, essas ideias, vocês conseguiram pegar aí? Deu para relembrar? Suave? Sim. Camille, Lucas, ótimo, ótimo, ótimo. Bem, bem, bem. E aí, galera, o que vai rolar? Eu vou passar, tá bom? Posso passar a página de boas? Sim. Gente, agora o que vem é uma coisa chamada de queda livre. Vai parecer assim, não, é muito mais complicado, mas não. A queda livre, ela facilita os seus cálculos. Porque o que acontece obrigatoriamente numa queda livre? Numa queda livre, você solta o objeto de certa altura. E aí, como você solta, portanto, a velocidade inicial é zero. Então, como você soltou ele, a velocidade inicial é zero. Eu sei que é diferente de você jogar um objeto de baixo. Se você joga um objeto de baixo, você precisa ter uma velocidade no começo. E aí, lá no final, ela vai ser zero. Então, é melhor você gravar isso como a velocidade no topo. Deixa eu colocar aqui, ó. A velocidade no topo da trajetória é zero. É assim que você grava. Você coloca, ó, sempre quando eu solto lá de cima, a velocidade inicial ela é zero. E nesse tipo de movimento existe aceleração. Qual é a aceleração? Ela já tem um valor determinado. É a aceleração da gravidade. E aí vai depender do que o exercício te dá, mas você pode adotar muitas vezes como 10 metros por segundo ao quadrado, porque senão você não vai ter uma perda muito grande. O que acontece nesse tipo de movimento, tá, gente? Eu pego as equações do movimento uniformemente variado, só que aí eu faço algumas mudanças nela. Primeira delas, tá bom? É o sorvetão. SF é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou alterar. Esse posição final menos posição inicial, a gente vai chamar ele de altura. A velocidade inicial, galera, no topo da trajetória é zero. Então, isso aqui desaparece. E aí, a gravidade é G. Então, você pode falar que H é igual a GT quadrado sobre 2. Sempre que você tiver uma queda livre, você pode, ao invés de você utilizar sorvetão, você usar essa equação aqui, que ela é mais rápida. Quando é que vai usar ela? Você vai usar ela quando você tem ou a altura ou o tempo de queda. Essa mesma relação ela vai ser feita com a próxima equação, que é o VOAT, VF, igual a V0 mais AT. E aí, o que vai acontecer, né? V0 vira zero também, e aí a única coisa que acontece é VF é igual a G vezes T. Então, ele facilita a sua vida.
A próxima equação, que seria o vovô safadão, que é VF ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S, vai ser alterada também. V0 vai morrer. E aqui vai ficar VF ao quadrado é igual a 2 vezes G, e esse delta S é a altura, 2GH. Então, o que acontece? O que tem de diferente na queda livre é que as equações do movimento uniformemente variadas, elas são mudadas. Elas ficam ali um pouquinho mais básicas, tá bom? Isso explica também, porque quando o objeto está caindo, quando eu tenho o segundo zero, eu tenho 0 metros e tenho 0 metros por segundo. Isso quando o objeto está aqui em cima. Conforme ele vai caindo, deixa eu colocar aqui para baixo, no 1 segundo, ele vai ter aqui 5 metros, e aí ele vai ter aqui 10 metros por segundo de velocidade. No segundo 2, ele vem para 20 metros, 20 metros por segundo de velocidade. No 3, ele vai ter aqui 45 metros e 30 metros por segundo de velocidade, ou seja, isso aqui vai aumentando seguindo essa ordem, porque a distância obedece essa equação número 1 e a velocidade obedece essa equação número 2. Deu para entender, galera, essa ideia que eu trouxe aqui da queda livre, como é que ela funciona e tal? Sim, sim. Galera, eu sei que isso aqui deve ser até repetitivo, mas eu sempre tenho que falar disso quando cai em queda livre. Galera, se jogar lá de cima do prédio, eu e o Heitor, tá bom? Heitorzão fino daquele jeito, desnutrido daquela maneira. E jogar... Putz, isso aqui vai ficar gravado, né? Não, o Heitor não vai ficar bravo, não. Tá, o que acontece? Jogar nós dois lá de cima, nós dois iremos cair ao mesmo tempo, tá bom? Isso a gente tem sempre que lembrar, porque a massa ela não influencia na queda de um objeto. Todos os objetos eles dependem apenas da gravidade do planeta em que eles estão. Deu para pegar essa parte aqui, galera? Sim, sim, suave. Vou passar a página, tá, gente? Posso? Aí sim, a Vitória ela trouxe uma coisa importante. Se tiver influência do ar, aí sim, tá, Vitória? Só que não vai ser a minha massa ainda que vai influenciar. O que vai influenciar é a área do meu corpo. Então, quem tem a área maior de corpo tem a tendência ali de sofrer mais a resistência do ar e aí vai demorar mais para cair, tá bom? Então, com a influência do ar, o mais clássico aí é essa questão da área de corpo, tá bom? A do papel amassado é sobre a área, é isso mesmo, Laura, é sobre a área. Eu fiz isso em sala para vocês, o experimento do papel. Acho que eu fiz lá no primeiro ano, não é? É isso mesmo, tá? Lá no primeiro ano eu fiz, geralmente eu faço no sétimo, no primeiro. Eu esqueci de fazer, eu faço no terceiro também, mas esqueci de fazer esse ano com vocês, é verdade. Dá para fazer. Ele mostra essa questão da área mesmo. Gente, eu estou passando a página agora só para falar do nosso último tema, que eu vou acabar cobrando menos, tá? Qual que é esse último tema? Porque eu ainda não fechei ele, eu não terminei. É o tal do movimento circular uniforme. O que vai ser esse movimento? Ele é um movimento com velocidade constante. Então, a velocidade dele não muda, por isso ele tem ali esse nome. E, além disso, ele tem uma velocidade angular também constante. Então, também tenho que trazer isso. Tanto a velocidade linear quanto a velocidade angular deles são constantes. E já que eu falei para você da velocidade angular, eu tenho que definir essa coisa. O que é a velocidade angular, tá, gente? A velocidade angular ela é dada geralmente pela letra ômega. E o que ela significa? Ela significa a variação de ângulo sobre a variação de tempo. Então, eu posso trazer a definição dela como quantos ângulos eu realizo em certo tempo. Qual que é a treta principal dessa ideia?
A treta principal é exatamente na medida de ângulo. Por quê? A gente é muito acostumado a medir ângulos em graus. Só que graus, galera, não é uma medida física razoável. Ela não é boa. Por isso, o que a gente faz? Fisicamente, a gente tem que medir em radianos. Então, você tem que saber transformar de graus para radianos. Como vocês fazem isso, tá? 180 graus é a mesma coisa que 1π radianos. Para qualquer outra medida, agora você pode simplesmente transformar. Você coloca a medida em graus aqui, x graus é igual a y radianos. Então, você consegue transformar um para o outro. Por que eu falo isso? Porque na hora que você vai trabalhar a velocidade angular, sempre você tem que medir ela em radianos por segundo. Tá bom? Isso é importante. E aí a Vitória falou, tem aquele círculo, não tem? É isso mesmo, aquele círculo de transformação que o Diego faz, obriga vocês a fazerem no primeiro ano. Vocês devem ter feito lá o desenho lindo de bonito, tudo bem? Sim, tem aquele círculo lá. E aí você precisa ter esse controle de transformação aqui, porque a gente trabalha sempre com isso em radianos. E a unidade de medida aqui vai ser o radianos por segundo. Essa medida de velocidade angular, ela é muito importante, mas é muito comum a galera utilizar como medida também uma coisa chamada de frequência. O que é a frequência aqui? É quantos giros eu realizo em 1 segundo. Então, quando eu falo de frequência aqui, o que eu estou falando é o seguinte, eu estou falando, olha, quantas voltas, então, ó, a frequência é o número de voltas em 1 segundo. Então, sempre que eu tenho esse número de voltas por segundo, eu gero uma nova unidade de medida chamada de hertz. O hertz, ele te fala exatamente disso. Ele vai te falar quantas voltas você faz em 1 segundo. Então, você pode colocar lá, por exemplo, se eu falar 300 hertz, significa que você dá 300 voltas em 1 segundo só. É importante de lembrar. Só que no dia a dia, é comum você ouvir também uma unidade de medida de frequência chamado de RPM. O que é esse RPM, tá, gente? São as rotações por minuto. Se eu estivesse falando de hertz, ou seja, eu estivesse falando para você de frequência, a frequência em hertz, ela diz para você quantas rotações você faz, né, por segundo. Então, você precisa transformar. Para você passar de RPM para Hertz, a única coisa que você tem que fazer aqui, ó, RPM para Hertz, é só você dividir o RPM por 60. Se você pegar o número de RPMs e dividir por 60, já sai direto em Hertz. A Vitória pediu para eu fazer aqui um exemplo de como é que transforma de grau para radiano. Por exemplo, se eu quero passar 45 graus para radianos, eu vou colocar aqui, ó, 180 é igual a π. Então, 45 é igual a y. Então, vou trocar, vai ficar o quê? Y é igual a 45π. O 180 ia estar multiplicando, ele passa dividindo. E aí eu divido em cima e embaixo por 45, então isso vai dar π sobre 4 radianos. Você joga dessa maneira, sempre é como se fosse uma regrinha de 3, tá, Vitória? Você faz essa regra de 3 para transformar de um para outro, para trazer de um para outro, tá bom? Galera, dentro dessa ideia de frequência, tem uma outra ideia também chamada de período, tá? O que é esse período? Ele é dado pela letra T. E o período ele vai falar o quê? A pergunta que ele te faz é: quanto tempo leva para uma volta? Então, ele vai ser medido em segundos. E pela própria natureza da pergunta, vocês podem ver ali que o que acontece? Um é o inverso do outro. Então, se eu tenho o valor do período e eu quero saber a frequência, tá? Eu vou fazer que T... Cadê aqui? T
é igual a 1 sobre F. Então, um é o inverso do outro. Período de frequência. Tá bom? Galera, essa lousa aqui vocês conseguiram pegar por enquanto? Me dá um toque. Sim, sim. Boa, boa. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer ali para poder finalizar nossas ideias é o quê? É trazer essa relação entre velocidade angular e frequência. Como é que eu vou relacionar uma coisa com a outra, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui, vou passar mais uma página. Então, galera, o que acontece? A relação entre velocidade angular e frequência. O que vai rolar aqui é o seguinte, tá, gente? Quando eu estou falando de frequência, eu estou falando tempo para poder dar uma volta. Então, eu falo ali, é o número de voltas que eu dou em 1 segundo. Na velocidade angular, eu estou falando quantos ângulos eu faço em 1 segundo. Então, eu tenho que fazer uma transformação direta. O ômega vai ser igual a uma volta. Quanto vai ser uma volta em radianos? 2π. Vezes a frequência. Então, é 2π vezes F. Então, com essa relação, eu relaciono e consigo trazer a velocidade angular e transformar ela em frequência. A última relação que vocês têm que guardar é entre a velocidade linear e a velocidade angular. Então, agora a única coisa que tem que acontecer entre uma e outra. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai trazer aqui que a velocidade linear, V, é igual a ômega, vezes a velocidade angular, que é o raio. Então, é V igual a ômega R. Inclusive, nessa aula, eu lembro que a Gabi tinha me perguntado lá, professor, na apostila está diferente. O que estava na apostila era isso aqui, era ômega igual a VR. Então, é meio que só uma manipulação da fórmula para trazer de uma para outra. Galera, deu para pegar essas relações aí? Suave, suave, de buenas, certo? Galera, vocês preferem que eu grave, pode gravar também as perguntas de vocês, ou vocês preferem que eu já finalize aqui a gravação? O que vocês acham aí? Mais de boa? Pode gravar, Rogério. Eu não tenho pergunta, mas acho que pode gravar. É? Vou colocar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar já a gravação, que aqui tem todo o conteúdo, tá bom? E aí eu vou primeiro responder essa pergunta do Calil, aí eu finalizo a gravação e a gente vai tirando algumas dúvidas. Como eu calcularia a distância linear percorrida com a velocidade angular? Boa, Calil. Qual que é a ideia, tá? A velocidade linear, tá? Ela é igual à velocidade angular dividido pelo raio. Se você for abrir a definição, qual que vai ser a ideia? O que é a velocidade? Velocidade é distância sobre tempo. A velocidade angular vai ser o quê? Vai ser o ângulo, ou seja, o tanto de ângulos que você percorreu sobre o tempo. Isso vezes o raio. Se o tempo for o mesmo, tá, Calil? O tempo que foi realizado é o mesmo, você pode até cortar aqui a distância, o tempo e o tempo. E aí você chega que a distância linear é igual ao ângulo que você percorreu vezes o raio. D é igual a θ vezes R. Deu para pegar aí, ô Calil? Certo? Boa, boa. Então, o que acontece? Você consegue relacionar isso também, ó. Você consegue trazer que a distância é igual ao ângulo que você percorreu vezes o raio. Então, você consegue tirar isso também direto. É a própria definição de radianos, isso. Nos adicionais de cinemática, o Calil falou que não conseguiu fazer o 48, 54, 58, 53, 70. Posso sim. Ó, vou gravar aqui. Eu vou salvar, tá? Só vou finalizar a gravação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui para a gente poder discutir. Vocês estão com a apostila por aí? Se tiver com a apostila, é uma boa, tá?